Andrew Collins saiu de seu sedã preto e elegante, deixando o ar fresco da noite envolvê-lo. O bairro estava silencioso, o tipo de silêncio que só existia nas partes mais ricas da cidade. Sua casa, uma obra-prima arquitetônica moderna de vidro e aço, erguia-se imponente contra o céu noturno. Suas grandes janelas revelavam o brilho suave dos lustres. Ele não deveria estar ali. Uma mudança de última hora em sua viagem de negócios o trouxe de volta um dia antes do esperado. Ele nem mesmo avisou Sarah. Queria surpreendê-la, entrar, abraçá-la e talvez abrir uma garrafa de vinho para celebrar outro negócio bem-sucedido. Mas, ao atravessar a porta da frente, imediatamente sentiu que algo estava errado. Risadas, não do tipo suave e carinhoso que ele amava ouvir de Sarah, mas diferentes, altas, despreocupadas, confiantes. O som de homens que sabiam que não tinham nada a temer. O aroma de colônia cara e álcool pairava no ar. A música tocava na sala de estar, uma canção com um baixo profundo, quase hipnótico em seu ritmo. Os olhos de Andrew se estreitaram enquanto ele colocava sua maleta no chão silenciosamente e avançava mais para dentro da casa. Então, ele os viu. Sarah estava sentada em um sofá branco e felpudo, com as pernas cruzadas, uma taça de vinho girando ociosamente em sua mão. Ela vestia um vestido de seda que ele havia comprado para seu aniversário, o tecido abraçando seu corpo de uma maneira que era destinada apenas aos seus olhos. No entanto, naquela noite, ela estava cercada por 4 homens. Eles estavam espalhados ao seu redor, confortáveis demais, familiares demais. Um deles tinha o braço apoiado nas costas do sofá, outro estava inclinado para a frente, como se estivesse cativado pela presença dela. Os outros 2 estavam perto do bar, taças nas mãos, sorrindo como se fossem os donos do lugar. Andrew sentiu seu pulso desacelerar, não com medo, não com tristeza, mas com algo mais frio. Os olhos de Sarah se ergueram, encontrando-o. E então, em vez de culpa, em vez de choque ou pânico, ela sorriu. Um sorriso lento e deliberado. Ora, ora, murmurou ela, sua voz cheia de divertimento. Ela tomou um gole lento de seu vinho, sem nunca quebrar o contato visual. Olha quem chegou cedo em casa. Os homens se viraram, alguns com sobrancelhas erguidas, outros com um divertimento mal disfarçado. Um deles riu baixo, trocando olhares com seus amigos, como se Andrew fosse nada mais que um inconveniente inesperado. Sarah inclinou a cabeça, um brilho de travessura em seu olhar. Fecha a porta, querido, disse ela suavemente. Você chegou bem a tempo para a diversão. Andrew não se moveu. A tensão se instalou na sala, densa e palpável. Os homens o observavam agora, esperando para ver sua reação. Eles esperavam algo previsível, raiva, indignação, talvez até súplica. Pensavam que tinham o controle do momento, mas Andrew apenas exalou, lento e comedido. Seu olhar percorreu cada um deles, memorizando seus rostos, suas posturas, a maneira como seguravam suas taças com a arrogância fácil de homens que nunca enfrentaram consequências reais. Então, finalmente, ele encontrou o olhar de Sarah novamente e sorriu, um pequeno sorriso de quem sabe algo que fez as sobrancelhas dela se franzirem ligeiramente. Interessante, murmurou ele, avançando mais para dentro da sala. Muito interessante. Ele passou por eles, desabotoando o paletó e pendurando-o no braço de uma cadeira. Seus movimentos eram casuais, deliberados. Os homens trocaram olhares, seu divertimento hesitando apenas uma fração. Um deles, um homem alto com cabelo penteado para trás e um relógio caro, riu. Cara, tenho que te dar crédito, disse ele balançando a cabeça. A maioria dos caras estaria enlouquecendo agora. Andrew olhou para ele, ainda sorrindo. A maioria dos caras, concordou ele. Ele caminhou até o bar, pegando a garrafa de uísque que havia sido aberta em sua ausência. Despejou um copo para si, lento e firme, o gelo tilintando suavemente. Então, ele se virou para encará-los, sua expressão indecifrável. Sarah se inclinou para trás, estudando-o, sua confiança ainda evidente, mas agora havia algo mais, um lampejo de incerteza. Você vai apenas ficar aí parado? Perguntou ela, o divertimento tingindo sua voz. Ou vai dizer algo? Andrew tomou um gole de sua bebida, deixando o calor se assentar em seu peito.
Finalmente, ele encontrou seu olhar, sustentando-o. Você realmente achou que isso seria divertido, disse ele, quase pensativamente. Sarah sorriu, mas não era tão fácil quanto antes. Andrew olhou ao redor da sala, absorvendo a cena mais uma vez. Então, com a facilidade de um homem que já havia decidido como a noite terminaria, ele se sentou na poltrona de couro em frente a eles. Ele se inclinou para trás, descansando um braço na lateral, o outro segurando sua bebida novamente. Tudo bem, disse ele suavemente, sua voz perigosamente calma. Vamos jogar. Sarah se recostou contra o sofá de couro felpudo, seus lábios se curvando em um sorriso enquanto girava o vinho em sua taça. O brilho tremeluzente do lustre acima lançava reflexos dourados no chão de mármore polido, dando à sala uma atmosfera quase onírica, uma ilusão de calor que contrastava fortemente com a fria realidade que Andrew enfrentava, ou pelo menos era o que ela pensava. Bem, não fique aí parado como um fantasma, Andrew, ronronou ela, sua voz cheia de condescendência. Vem, senta, observa, aprende. Os 4 homens ao seu redor riram, claramente se deleitando com o momento. Eles trocaram olhares divertidos, como se compartilhassem uma piada não dita, na qual Andrew era o alvo. Ele não se moveu, ainda não. Um dos homens, um executivo de ombros largos, com cabelo grisalho e o ar de alguém acostumado a estar no controle, exalou alto e se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Relaxa, cara. Você está tornando isso estranho, disse ele. Apenas deixa acontecer. Outro, um cara magro de traços afiados que parecia mais um predador do que um homem de negócios, sorriu. Andrew, não precisa ser tão tenso, disse ele. Você parece um cara razoável, sabe como isso funciona, não é? O olhar de Andrew se voltou para Sarah. Seu sorriso havia se aprofundado. Ela estava se alimentando disso. É disso que se trata, não é? Murmurou ele, finalmente dando um passo à frente. Poder. Sarah inclinou a cabeça ligeiramente, fingindo inocência. Não seja dramático, disse ela. Isso é sobre diversão. Você nunca foi do tipo aventureiro, Andrew, continuou ela. Pensei que talvez você expandisse seus horizontes esta noite. Ele riu, um som baixo e comedido. Isso os fez hesitar pela primeira vez. Você achou que isso ia me quebrar, disse ele, deslizando as mãos nos bolsos. Que eu ficaria aqui, humilhado, implorando ou pior, sairia envergonhado, deixando você exibir sua liberdade na minha frente. Os olhos de Sarah se estreitaram apenas uma fração, a primeira rachadura em sua máscara, por outro lado perfeita. Os homens, no entanto, ainda não haviam percebido. Você está levando isso bem, disse o de traços afiados, seu sorriso se alargando. A maioria dos caras estaria em pedaços agora. Andrew encontrou seu olhar, sua expressão indecifrável. Isso é porque a maioria dos caras não vê o jogo antes de ele começar, disse ele. O sorriso de Sarah vacilou. Jogo? Andrew tomou seu tempo, caminhando até a poltrona em frente a eles. Ele se afundou nela com facilidade deliberada, esticando uma perna, cruzando a outra sobre o joelho. Ele parecia confortável, relaxado, quase divertido. A energia na sala mudou. Os dedos de Sarah apertaram sutilmente a taça de vinho. Os 4 homens, antes tão seguros de sua posição, agora trocavam olhares. A dinâmica de poder, que parecia tão certa apenas momentos antes, estava desalinhada. Andrew sorriu levemente. Vocês estão tão certos de como isso vai se desenrolar? Bem, sim. O homem grisalho bufou, mas havia uma nota de incerteza rastejando em sua voz. Você pode aceitar ou pode sair, mas de qualquer forma... Andrew tirou o celular do bolso. Um movimento simples e sem esforço, mas de alguma forma parecia uma arma carregada sobre a mesa. Diga-me uma coisa, ele refletiu, rolando a tela com indiferença. Se vocês fossem, digamos, pegos fazendo algo antiético, quão ruim seria para vocês? Uma pausa. A atmosfera se intensificou. Sarah disse bruscamente: O que você está fazendo? Ele olhou para cima, sua expressão indecifrável. Apenas imaginando. O homem de traços afiados deu uma risada curta, mas forçada. O quê? Acha que vai nos chantagear com o quê? Seus sentimentos feridos? Andrew suspirou.
Eu esperava que você fosse um pouco mais inteligente que isso. Ele pressionou um botão no celular. A enorme televisão montada na parede ganhou vida, e então a sala caiu em silêncio. O sorriso de Sarah desapareceu. Os homens pararam de respirar. Andrew se recostou na cadeira, observando, esperando. O jogo havia apenas começado. A sala, antes cheia de risadas e arrogância, caiu em um silêncio sufocante. O único som era o zumbido da televisão enquanto a tela ganhava vida, lançando um brilho azul frio sobre os rostos daqueles que, momentos antes, pensavam que eram intocáveis. Andrew se recostou na cadeira, o menor dos sorrisos brincando nos cantos de seus lábios. Ele tomou um gole lento de sua bebida, saboreando a tensão que se instalou como uma névoa espessa no ar. Do outro lado, a postura confiante de Sarah vacilou. As expressões presunçosas nos rostos de seus colegas se dissolveram, substituídas pelos primeiros lampejos de inquietação. Então, o primeiro vídeo começou, um clipe granulado, mas inconfundível, de um estacionamento mal iluminado. O ângulo da câmera era nítido, preciso, focado em um homem de terno azul marinho. Um homem que estava atualmente sentado no sofá de Andrew. A sala prendeu a respiração. Na tela, o homem estendeu a mão para um aperto de mãos com outra figura nas sombras, deslizando um envelope grosso em sua palma. A troca foi breve, mas condenatória. O áudio estalou e a voz era inconfundível. Isso deve ser suficiente. Garanta que os lances sejam a nosso favor. Andrew virou a cabeça ligeiramente, seus olhos pousando no homem em questão, Lucas, o chefe do departamento da empresa de Sarah. A cor sumiu de seu rosto enquanto ele se via na tela, seu corpo rígido, os dedos cravados no sofá como se pudesse escapar desse pesadelo. Acho que isso é o que chamam de suborno, Andrew refletiu, girando o líquido em seu copo. Bem ilegal, se me lembro corretamente. Lucas abriu a boca para protestar, mas antes que uma única palavra pudesse escapar, a tela passou para o próximo vídeo. Este era mais nítido, mais claro, um ambiente de escritório. Um homem diferente, com as mangas arregaçadas, sentado à sua mesa, falando em tons duros ao telefone. Os números são fabricados. Vamos ajustá-los antes da auditoria, mas precisamos ter cuidado. Se alguém olhar de perto, estamos acabados. Um suspiro agudo veio do sofá. O homem, Nathan, o diretor financeiro da empresa, encarava a tela como se ela tivesse acabado de mostrar sua própria execução. Suas mãos tremiam, sua garganta subindo e descendo enquanto engolia em seco. Andrew riu baixo. Fraude é uma palavra tão feia, não é? Mas suponho que combine. Os olhos de Nathan percorreram a sala, procurando uma saída, uma desculpa, qualquer coisa. Mas Andrew não havia terminado. A tela mudou novamente, uma nova cena, a qualidade impecável, quase cinematográfica. Um saguão de hotel, o brilho dourado dos lustres iluminando o chão de mármore liso. Um homem se inclinou perto demais de uma mulher, seus dedos roçando seu pulso, sua voz baixa, íntima. Minha esposa acha que estou em Chicago a negócios. Vamos subir antes que alguém nos veja. Um suspiro engasgado ecoou na sala. O homem no vídeo se virou, revelando seu rosto para a câmera. Era Richard, casado, pai de 3 filhos, o garoto de ouro corporativo perfeito, e agora um traidor capturado em alta definição. Sua esposa não precisaria mais verificar suas viagens de negócios. Ela logo teria todas as evidências necessárias. A essa altura, a tensão era insuportável. Ninguém se atrevia a se mover, exceto Andrew. Ele se inclinou para a frente, colocando seu copo na mesa com um leve tilintar. Seu olhar varreu a sala, absorvendo o medo deles, seu desespero, o horror crescente. Então a tela piscou uma última vez. O vídeo final. Desta vez, o homem era mais velho, mais poderoso, o CEO de toda a empresa, aquele que havia rido mais alto minutos antes. E lá estava ele na tela, assinando documentos, a câmera ampliando, capturando cada detalhe, cada assinatura fraudulenta, cada aprovação ilegal. Andrew exalou lentamente, como se estivesse saboreando o momento. Sabe, disse ele, sua voz calma, conversacional, como se estivessem discutindo o clima.
Sempre achei fascinante como as pessoas pensam que podem escapar impunes de certas coisas. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, seu olhar fixando-se em cada um deles por vez. Elas acreditam que seu poder, sua influência, sua arrogância as protegerão. Mas poder não é sobre o quão alto você fala em uma sala, continuou ele, deixando as palavras pairarem no ar, permitindo que o peso delas se acomodasse. É sobre controle, e esta noite, ele fez uma pausa. Esta noite eu sou o único no controle. A tela ficou escura, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A sala caiu em um silêncio sufocante. O único som era o zumbido baixo da tela da televisão, ainda piscando com evidências condenatórias. Os quatro homens, que momentos antes irradiavam arrogância e privilégio, agora estavam rígidos, seus rostos sem cor. Mas o verdadeiro espetáculo era Sarah. Ela não estava mais rindo. O sorriso que curvava seus lábios havia desaparecido, substituído por algo cru e trêmulo. Sua mão agarrava a borda do sofá, seus nós dos dedos brancos. Eu tomei meu tempo, saboreando o momento. Queria que ela sentisse, que experimentasse a mesma impotência que ela tentou infligir em mim. Você achou que eu não descobriria, disse eu calmamente. Minha voz firme, comedida. A respiração de Sarah engasgou. Seus olhos se voltaram para os homens ao seu redor, procurando apoio, uma tábua de salvação. Mas eles estavam tão perdidos quanto ela agora. Pressionei um botão no meu celular e o próximo vídeo começou. A tela mudou, mostrando um quarto de hotel mal iluminado. Uma mulher entrou, o movimento casual, confiante. Era Sarah, não havia como confundi-la. O vestido caro, a maneira como ela desfez seu colar ao atravessar o quarto, o jeito como sorriu para o homem esperando por ela na cama. Mas o homem não era nenhum dos quatro sentados diante de mim. Sarah arquejou. A gravação continuou. Vozes, risadas, roupas deslizando. Não era explícito, mas não precisava ser. A implicação era cristalina. Sarah se levantou do sofá, seu corpo tremendo. Desliga isso, exigiu ela, engolindo em seco, olhos selvagens. Inclinei a cabeça. Privado? Como nosso casamento? Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Seus quatro colegas ficaram congelados, seu próprio desconforto denso no ar. Eles esperavam um espetáculo naquela noite, mas não esse. Outro clipe tocou, outra noite, outro homem. Sarah soltou um suspiro agudo, sua mão tremendo agora. Você não tinha o direito, disse ela. Soltei uma risada lenta e deliberada. Sem direito? Ecoei, arqueando uma sobrancelha. Sarah, você me convidou aqui para me humilhar. Você queria que eu ficasse aqui sentado e assistisse você me trair, continuei, apontando para a tela. Eu simplesmente retribuí o favor. Ela parecia desesperada agora. Seu olhar oscilava para seus colegas. E ela deve ter percebido como isso parecia, quão patética ela parecia. O poder que ela pensou que tinha estava escorrendo por seus dedos como areia. Levantei-me, dando um passo lento em sua direção. Ela recuou. Você quis mostrar quem está no controle, disse eu, minha voz calma, até mesmo. Bem, aqui estamos. A respiração de Sarah era superficial, irregular. A mulher forte e confiante que me provocou momentos antes havia sumido, substituída por alguém que se desfazia diante dos meus olhos. Um de seus colegas, Mark, aquele que sorria mais cedo, pigarreou, tentando recuperar algum semblante de controle. Olha, cara, isso é entre você e sua esposa, disse ele. Não vamos exagerar. Virei meu olhar para ele e ele imediatamente se arrependeu de falar. Não se preocupe, disse eu suavemente. Sua parte vem em seguida. O rosto dele empalideceu. Voltei-me para Sarah, que parecia prestes a colapsar. Senta, ordenei. Ela hesitou. Senta, repeti, a voz como aço. Ela obedeceu. A sala permaneceu densa com uma tensão não dita, com o peso da exposição, e eu ainda não havia terminado. O ar na sala havia mudado. O que antes estava cheio de risadas e arrogância transformou-se em um silêncio opressivo e sufocante. O brilho da tela ainda piscava em seus rostos atônitos, iluminando olhos arregalados e lábios entreabertos que lutavam para formar palavras. Por um longo momento, ninguém se moveu.
O peso das revelações os pressionava como uma rocha esmagadora, sufocante, insuportável. Então, como uma rachadura repentina em uma represa, o caos explodiu. Um dos colegas de Sarah, o homem alto de terno azul marinho, Mark, se Andrew lembrava corretamente, foi o primeiro a reagir. Ele se levantou do sofá, o rosto sem cor alguma, os dedos atrapalhados no bolso, puxando o celular com uma mão trêmula. "Isso é uma brincadeira, né?", disse ele, a voz falhando, a bravata sumida. Ele discava furiosamente, os dedos trêmulos errando os números 2 vezes antes de finalmente pressionar chamar. Não tem como ele ter isso. Isso não pode estar acontecendo. O homem ao lado dele, um sujeito atarracado com cabelo ralo e bronzeado profundo, Daniel, bateu seu copo na mesa, o uísque derramando pela borda. "Você planejou isso", rosnou ele para Andrew, mas não havia força em sua voz, apenas medo. Andrew interrompeu suavemente, inclinando a cabeça. "Tive que ser minucioso", disse ele. "Afinal, seus segredos estavam tão bem enterrados, deu um certo trabalho desenterrá-los todos." O terceiro homem, Steven, que se orgulhava de sua perspicácia rápida e língua afiada, soltou uma risada estrangulada, embora não houvesse nada de engraçado nisso. "Tudo bem, Andrew, você se divertiu", disse ele, tentando recuperar a compostura. Seus olhos se voltaram para os outros, buscando uma segurança que não existia mais. "Você não quer fazer isso", continuou Steven. "Podemos resolver isso, dinheiro, favores, qualquer coisa que você..." Andrew apenas ergueu uma sobrancelha, observando enquanto os homens desmoronavam sob o peso de seus próprios pecados. Então, do canto da sala, veio um som que fez todos congelarem. Um suspiro agudo e quebrado. O som de alguém que acabara de perceber que estava se afogando em seu próprio pesadelo. Era Sarah. Ela não se movera do sofá, seus lábios perfeitamente pintados entreabertos em descrença. Suas mãos tremiam enquanto agarravam a seda de seu vestido, os dedos se apertando como se tentasse segurar algo, qualquer coisa, que a impedisse de colapsar. Sua garganta subiu e desceu enquanto tentava falar. "Andrew." Sua voz era pequena agora, um sussurro quase inaudível acima da respiração frenética dos homens ao seu redor. Você está mentindo. Isso não é real. Você não faria isso comigo." Andrew deu um passo mais perto, lento, comedido, deliberado. Ele podia ver o peito dela subindo e descendo em suspiros irregulares, a maneira como sua máscara cuidadosamente construída se despedaçava pedaço por pedaço. "Oh, Sarah", murmurou ele, a voz quase gentil, quase piedosa. "Você achou que eu não descobriria. Você pensou que poderia me humilhar, me derrubar, e eu apenas ficaria ali e aceitaria." Ela balançou a cabeça rapidamente, como se negar a realidade pudesse mudá-la. Você é meu marido", engasgou ela, seus olhos brilhando com algo perigosamente próximo do desespero. "Você não me arruinaria assim, você não faria." Andrew se inclinou ligeiramente, perto o suficiente para que ela pudesse ver o aço em seu olhar, a fúria calculada e silenciosa escondida sob seu exterior calmo. "Eu era seu marido", corrigiu ele no passado. Um soluço engasgado escapou da garganta dela. "Não, não, não", sussurrou ela, os dedos agarrando a manga dele como se esse pequeno gesto pudesse desfazer tudo. "Por favor, Andrew, podemos consertar isso, apenas pare com isso. Podemos conversar. Podemos conversar." Ele riu, o som baixo e afiado, como uma lâmina. "Você planejou conversar comigo esta noite? Oh, espere, não. Você planejou me humilhar na minha própria casa, não foi?" Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas agora, manchando sua maquiagem perfeitamente aplicada, mas Andrew não sentiu nada. Nenhuma simpatia, nenhum arrependimento, apenas a fria satisfação de saber que ela estava sentindo, pela primeira vez, a mesma impotência que esperava que ele suportasse. Seus colegas, seus supostos cúmplices, não estavam melhores. Mark ainda estava ao telefone, andando em círculos apertados, murmurando no receptor com pânico crescente. Daniel estava enviando mensagens freneticamente, provavelmente para um advogado,
enquanto Steven agarrava seu copo tão forte que seus nós dos dedos haviam ficado brancos. Apenas um permanecia imóvel, Sarah. Ela o encarava, procurando algo em seu rosto. Talvez perdão, talvez misericórdia. Não encontrou nenhum dos dois. Seus lábios tremiam, e quando finalmente falou novamente, sua voz estava tão quebrada, tão frágil, que por um segundo fugaz, ela quase parecia a mulher que ele um dia amou. Andrew, eu não quero perder tudo, disse ela. Ele a estudou por um momento, deixando o silêncio se estender entre eles como um abismo. Então, com um lento balançar de cabeça, ele deu um passo atrás, desfazendo o aperto dela em sua manga com facilidade. Você já perdeu, disse ele. E com isso, ele se virou, deixando-a ali, afogando-se nos destroços de sua própria criação. O ar noturno estava fresco contra a pele de Andrew enquanto ele saía da casa. A pesada porta de madeira se fechou atrás dele com uma finalidade que enviou um arrepio por sua espinha, não de arrependimento, não de hesitação, mas do peso absoluto do que acabara de se desenrolar lá dentro. Por um momento, ele ficou parado no topo dos degraus de pedra que levavam à entrada da garagem, ouvindo. O silêncio foi breve. O caos abafado de dentro da casa atravessava as paredes. Vozes exaltadas, passos frenéticos, um copo se quebrando. Ele quase podia imaginar Sarah, mãos trêmulas, tentando impedir o inevitável. Os homens, antes tão presunçosos, agora correndo como ratos em um navio inundando. Andrew soltou um suspiro lento, saboreando o momento. Ele havia planejado isso, contabilizado cada detalhe. A dor da traição há muito esfriara em algo mais afiado, mais controlado. Ele lhes dera a ilusão de controle, deixou que acreditassem que estavam liderando o jogo e então, com precisão perfeita, ele virou o tabuleiro. Uma leve vibração em seu bolso o trouxe de volta ao presente. Ele puxou o celular. A primeira mensagem era de seu advogado. Tudo arquivado, papéis de divórcio entregues na primeira hora da manhã. Você está oficialmente livre. A segunda mensagem era do detetive particular que ele contratara semanas antes. Todas as imagens enviadas para a imprensa, o primeiro artigo deve sair em 1 hora. Andrew sorriu. O mundo estava prestes a vê-los como realmente eram. Não homens poderosos, não uma mulher intocável, apenas jogadores desesperados e patéticos que apostaram na mão errada. Ele desceu os degraus, seus sapatos clicando contra o pavimento com confiança silenciosa. Seu carro estava estacionado no final da entrada, um testemunho preto e elegante de seu sucesso, da vida que ele construiu com disciplina e precisão. Ele dirigira para casa naquela noite esperando encontrar um campo de batalha. Em vez disso, encontrou um palco onde ele sozinho segurava o roteiro. Outro som chamou sua atenção. A porta da frente se abriu com força. Ele não se virou. Já sabia quem era. O som de passos apressados nos degraus de pedra lhe disse que Sarah o seguira para fora. Sua voz estava tensa, rouca, nada como o tom triunfante e provocador que ela usara dentro de casa. Andrew, espera, disse ela. Ele exalou lentamente pelo nariz, fechando os olhos por uma fração de segundo. Ele esperava por isso. Andrew, por favor, tentou ela novamente, a voz falhando. Podemos conversar? Pela primeira vez naquela noite, ele se virou para encará-la. Seu cabelo cuidadosamente penteado estava ligeiramente desalinhado, sua maquiagem borrada. A imagem de uma mulher que acabara de perceber que não era mais quem puxava as cordas. Ele inclinou a cabeça, estudando-a. Conversar? Perguntou ele. Ela engoliu em seco, assentindo. Não era para ser assim, disse ela. Eu não quis? Ele soltou uma risada curta e silenciosa, não cruel, apenas divertida. Você não quis o quê? Perguntou ele. Que eu descobrisse. Que eles perdessem tudo? Ou que você terminasse exatamente onde merece estar? A respiração dela engasgou, e pela primeira vez naquela noite ela parecia pequena. Não poderosa, não intocável, apenas pequena. Andrew, sussurrou ela. Ele ergueu uma mão, cortando-a. Você fez sua escolha, Sarah, disse ele, sua voz calma, desprovida de raiva. Apenas uma certeza quieta e letal.
e eu também fiz a minha. Por um momento, ela apenas ficou ali, o peso de suas palavras pressionando-a. Atrás dela, o caos dentro de casa continuava. Vozes em pânico, o som inconfundível de outro copo se quebrando, um de seus colegas gritando ao telefone. Sarah olhou por cima do ombro, como se realmente percebesse o que estava acontecendo, o que ela havia perdido. Então ela olhou para ele, os olhos brilhando com algo que poderia ser arrependimento, mas o arrependimento não mudaria nada agora. Andrew não esperou por outra desculpa, outra súplica. Ele simplesmente se virou, caminhou até seu carro e deslizou para trás do volante. O motor ganhou vida sob seus dedos, suave e controlado, assim como tudo o que ele havia colocado em movimento naquela noite. Ao sair da entrada, ele capturou um último vislumbre de Sarah, parada ali, braços envoltos em si mesma, observando-o partir. Ele não olhou para trás novamente. Naquela noite ele venceu, e amanhã o mundo inteiro saberia disso.